A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: E vos renoveis no espírito da vossa mente. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a pensar nesse momento o porquê que a gente vem à igreja, né? Qual o principal motivo de virmos à casa do Senhor? O primeiro motivo é vai estar no anunciado, eu vou para o culto, né? Então, quando você diz que vai para o culto, você vai cultuar ao Senhor. Então, esse é o primeiro e grande objetivo. Então, esse ele vai encabeçar todo e qualquer motivo. O segundo é aprender da parte do Senhor e colocarmos em prática, né? Para que a gente venha saber qual é a vontade do nosso Deus e assim a gente colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido da parte do Senhor. Então, tendo em vista esses dois principais motivos para virmos à casa do Senhor, eu gostaria de compartilhar um breve testemunho com os irmãos a respeito de uma palavra que eu trouxe para os irmãos na minha última oportunidade, onde falei sobre 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, e ali Paulo ele vai fazer menção a um atleta, a um soldado e a um agricultor. E quando falei para os irmãos sobre isso, Deus falou grandemente ao meu coração pelo fato de eu ser um atleta e ao estar fazendo meus treinos, Deus me inquietou e me questionou dizendo: assim como você tem se dedicado aos seus treinos, você tem se dedicado a aprender mais de mim, a crescer na graça e no meu conhecimento, então é uma palavra que, de veras, irmãos, antes de trazer para vocês, ela falou ao meu coração, né? E toda palavra que qualquer pessoa vai trazer aqui, nós precisamos estudar um pouco antes e nesse estudo nós somos os primeiros, né? Assim como foi falado do agricultor, nós somos os primeiros a usufruir dessa colheita, né? Então essa palavra ela falou diretamente ao meu coração e assim como um atleta ele precisa evoluir, né? E na situação eu falei para os irmãos que o nosso primeiro exercício para que a gente venha a ser fortes na fé, fortes no conhecimento do Senhor, né? Para que a gente, tendo esse conhecimento, a gente tenha que colocar em prática, é ler a palavra do Senhor, é ler a Bíblia, né? Então, tendo em vista que você já organizou a sua agenda diária para você ter um tempo para estar lendo a Bíblia, aí vamos botar um pouquinho mais de peso, né? Na academia vamos botar mais um pezinho aí, mais uma anilha para fortalecer. E aí Deus tem me inquietado para mim estar lendo algum livro, né, além da Bíblia. E também minha esposa tem me aconselhado na minha casa, Deus está fazendo para que eu faça isso. Então, mediante isso, eu recebi esses dias um livro da Consciência Cristã, que ele tem como título Como Pensar, né? E fiz a leitura desse livro e senti o desejo de trazer para os irmãos uma mensagem baseada nesse livro. Todavia, ao começar essa preparação, eu vi que o assunto era muito amplo e talvez num pequeno grupo de estudo a gente pudesse debater um livro desse por alguns meses, né? Então o assunto ele realmente ele se estende. Então, quando eu cheguei nessa passagem de Efésios capítulo 4, verso 23, né? Então Deus falou demais comigo nesta passagem e a gente vai não fazer um resumo do livro, mas a gente vai meditar um pouco do que Deus falou ao meu coração, né, dentro dessas passagens. Então, dentro disso aí,
irmãos, eu gostaria de pensar sobre conselhos importantes para a vida da sua mente, a fim de que nos ajude para que a plenitude das bênçãos de Deus nos alcance de forma transformadora. E assim como foi falado no último domingo, é inconcebível que uma pessoa que já conheceu os caminhos do Senhor viva nos rudimentos do velho homem. Né? O pastor pregou aqui sobre Apocalipse, capítulo 3, né? Onde ele falou da igreja de Sardes, e ali teve uma observação quando chamou muitos daqueles irmãos, a maioria daqueles irmãos, dizendo que eles eram vivos mortos, né? Porque não estavam vivendo o evangelho verdadeiramente, né? Onde eles se diziam cristãos, mas suas atitudes não correspondiam com ser cristão. Então, segunda Pedro, né, ele vai trazer essa passagem aqui onde vai dizer: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Né? E aí, irmãos, a gente olha para essa passagem e vê a grandiosidade das palavras que estão sendo ditas aqui, né? E nós que estamos indo 2, 3, 4 vezes na semana para a igreja, para cultuar o Senhor, para aprender do Senhor, não é concebível que a gente venha a se desviar desse caminho já o conhecendo. Mas se todavia isso acontecer, a palavra do Senhor está dizendo que esse último estado de você, de depois de ter conhecido, voltar ao primeiro estado, é muito pior. Então, tá aí uma ilustração do filho pródigo que gastou tudo que o seu pai lhe passou como herança, e o fim dele foi estar comendo com os porcos. E aí ele chegou no fim do poço e viu que não havia lugar melhor do que a casa do pai. E aí ele volta para a casa do seu pai e ele é recebido. Então, amados, a primeira alegria que eu quero estar compartilhando com os irmãos nesse momento é justamente essa alegria que, assim como na parábola do filho pródigo, o seu pai o recebeu de braços abertos, o nosso Deus e o nosso Pai também está de braços abertos para nos receber. Todavia, se nós continuarmos a desobedecer, Ele, por amor de nós, Ele vai nos disciplinar. Certo, irmão? Então não queira receber a disciplina do Senhor. Quando Ele diz que a tua vara e o teu cajado me consola, a vara e o cajado não é para alisar, não, é para dar peia. Certo? Então a gente precisa realmente vigiar e colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido da parte do Senhor. Então, os nossos pensamentos, irmãos, são considerados de forma significativa por Deus, e nós também devemos considerar assim. Então, os pensamentos, eles podem ser grandes instrumentos que produzem muito bem ou que produzem muito mal, né? Então, a gente vai ver hoje como podemos governar os nossos pensamentos. E aí a gente vai olhar essas três situações: como evitar maus pensamentos, como exercitar bons pensamentos e como desenvolver bons pensamentos para que sejam
eficazes. Então, saiba, antes de tudo, identificar quais são os maus pensamentos e mantenha consciência de como eles são odiosos para que você esteja preparado para vê-los com absoluta aversão, né? Então Paulo, ele mais na frente, a partir do verso 25, ele vai citar alguns tipos de atitudes, né, de pecados que ele vai estar repreendendo a igreja de Éfeso nisso aí e também a nós. E eu gostaria que os irmãos estivessem olhando hoje para esses pecados, não ele já sendo consumado, mas a partir do momento que ele nasce na nossa mente. A palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago que Deus não tenta a ninguém, nem pode ser tentado, mas nós somos tentados e atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. E aí essa nossa concupiscência vai nos trazer alguns desejos, e a partir do momento que nós dermos ouvidos a esses desejos, aí sim o pecado vai ser dado à luz, e após ser gerado o, o preço do pecado é a morte. Então, para que a gente venha ter vida com Cristo, vamos olhar para esses pecados, principalmente antes dele ser consumado, mas quando ele começa a nascer na nossa mente, que a gente venha identificar quais são os maus pensamentos e passarmos a olhar para eles com verdadeira aversão, certo? Então Paulo vai falar aí sobre a mentira, sobre a ira, sobre a cólera, sobre a gritaria, a amargura, furto, palavra torpe, blasfêmia, e vai terminar essa lista falando e toda a malícia. E o primeiro é a mentira, né? Então ele vai dizer no verso 25: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? Então nós somos membros uns dos outros, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e não devemos, irmãos, estar mentindo entre nós, irmão mentindo para irmão, isso não convém, né? E não só entre nós, mas também para os de fora, né? O pastor até aqui citou o exemplo de crente que compra e não paga, né? Como fica a visão das pessoas que estão de fora para o que estão de dentro. Então, mesma coisa é para o crente que mente, né? Um crente mentiroso, ele vai estar dando um mau testemunho, ele não vai ter credibilidade e ainda vai estar tirando credibilidade dos que têm, dos que vivem na verdade. E o pior, quem é o pai da mentira é o diabo, e quem vive na mentira é filho do diabo. A palavra é muito clara em relação a isso aí. O nosso pai, um dos atributos do nosso Deus é a verdade. Então, para que venhamos a ser filhos de Deus, nós precisamos andar na verdade, né? Então temos que fazer e ter o mesmo sentimento que o salmista tem no Salmo 119, verso 163, onde ele diz: abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei, né? Então a gente já tem uma dificuldade, a gente nasce num país onde a gente é acostumado com um jeitinho brasileiro, dá um jeitinho para se resolver tudo, e não é esse o caminho que o Senhor quer para nós, né? Quer que nós venhamos a realmente viver na verdade. Então nós temos uma dificuldade, muita gente tem dificuldade de se livrar da mentira, mas precisamos nos livrar. E aí quando eu falo, irmãos, sobre a gente começar a pensar quando essa mentira vai começar a surgir, e Satanás ele age de uma forma muito silenciosa, muito sorrateira, e às vezes a gente se pega mentindo por coisas banais. Por exemplo, quando uma mulher chega
para o marido e diz: quem foi que jogou essa toalha molhada em cima da cama? E aí o marido sabe que foi ele. Às vezes só tem os dois dentro de casa e não foi ela que jogou, então a toalha não foi parar lá sozinha. E mesmo assim, o instinto fala mais alto, né? O costume, o hábito de mentir, e a pessoa diz: não foi eu não, sabendo que foi. Né? Então, assim, em algo tão pequeno, tão simples, e algo até que não dá para esconder, a pessoa acaba mentindo. Né? Então, que a gente comece a vigiar a partir dessas pequenas coisas. Talvez nós, por termos chegados hoje já há um determinado tempo que somos cristãos, a gente já não comete mais pecados grotescos, aquelas coisas gritantes, mas a gente corre o risco de estar cometendo isso aqui, né? Se é que nós demos ouvido à palavra do Senhor, que é justamente o que Paulo vai estar falando um pouquinho antes, né? Ele vai dizer: não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que tendes aprendido. Então, nessa noite estamos sendo questionados sobre isso. E o próximo pecado que Paulo vai trazer é sobre a ira. Né? Ele vai dizer: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então aí tem um exemplo aí de Jesus quando ele derrubou as mesas dos cambistas, onde o povo estava fazendo comércio dentro da casa do Senhor, né? E ele teve essa ira. E aí a gente vê nesse exemplo de Jesus que nós devemos sim nos irarmos, mas irarmos contra o pecado, nos irarmos contra aquilo que vai de encontro ao ensinamento do Senhor. Né? Então, essa é a ira que pode acontecer. Porém, ele vai dizer: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, nós temos que ter a preocupação de irarmos sim, observar, ver que aquilo é pecado, ver que aquilo vai contra os ensinamentos do Senhor, mas que a gente também tenha a sabedoria, que a gente tenha a mansidão, que a gente saiba como agir em cada situação e não guardar isso no nosso coração, não deixar que o sol se ponha sobre a vossa ira. Né? Então, seria bom se a gente só irasse com as coisas que são pecados, né? Mas a gente acaba inevitavelmente, irmãos, até pela nossa natureza pecaminosa, nos iramos por coisas erradas. Olha, eu essa semana estava vindo na estrada e era uma BR onde tinha 3 vias. E a via mais à esquerda é a via rápida. E a via estava livre, todas as 3, e eu vinha devagar na via rápida, ou seja, eu vinha errado, eu devia vir pelo menos na via do meio. E um cara passou na caminhoneta buzinando e tomou a minha frente, me trancando, e ali me subiu uma ira. E eu ainda botei a mão pro lado de fora. Por pouco não puxei o dedo para dar o dedo para o rapaz. Irai-vos, mas não pequeis. Então eu me irei por uma coisa errada. E o pior, eu estava errado. Só que na hora que eu botei a mão pro lado de fora, antes de eu puxar o dedo, eu lembrei: eu sou crente. Isso não deve fazer mais parte de mim, né? É como se você tivesse uma queda de braço com o diabo. Você estava dando lugar ao diabo, ele estava ganhando a queda de braço. E aí eu lembrei: sou cristão. Aí o Espírito Santo disse: aquieta-te. Aí voltei o braço e venci aquela batalha. Mas faltou um tantinho assim para eu pecar, né? Eu me irei, pequei já no pensamento, mas não externei a minha ira, né? E mais uma vez eu digo: eu estava errado. Então, muitas vezes, irmão, precisamos fazer a avaliação se aquilo que está nos tirando a paz realmente é até culpa do outro, certo? E mesmo que seja,
A palavra do Senhor diz que a gente não deve se irar e muito menos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Porque se você deixar o sol se pôr sobre a sua ira e for guardando isso no seu coração, vai gerar a cólera, vai gerar gritaria, certo? Você vai estar dando lugar ao diabo, que é o que Paulo vai repreender no verso 27. Não deis lugar ao diabo, né? Então a cólera, a gritaria é justamente a ira que você deixou ser alimentada e chegou a explodir, a externar, né? Então, aí, meu irmão, isso aí vai lhe atrapalhar no seu relacionamento com o seu irmão, no seu relacionamento com Deus e até na sua saúde. Veja só, esse trechozinho de um documentário que eu peguei, onde ele vai dizer a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança anulam quase todos os recursos de defesa do nosso corpo, né? E está se referindo aqui ao sistema imunológico. E abre caminhos, irmãos, para a tuberculose, câncer, lepra e úlcera, né? Então, veja o quanto é ofensivo você deixar o sol se pôr sobre a sua ira, né? Você pecar, você externar esse sentimento. Então, não podemos ter este sentimento, não podemos dar lugar ao diabo. E essa questão da gritaria, imagine, meus irmãos, o que é um crente que vive na gritaria, vive. Eu não estou falando de falar alto, não, porque falar alto eu mesmo falo, mas na gritaria de estar brigando, né? Então isso é algo terrível e muito feio. Você não imagina um crente, você olha para um crente, uma das coisas que você espera, uma das características é mansidão. E imagina a pessoa que grita com tudo, que briga com tudo, né? É algo terrível. Provérbio 21 vai dizer que é melhor você morar num cantinho de telhado do que numa casa ampla com uma mulher briguenta, né? E aí não só uma mulher briguenta, mas mulher, homem briguento, menino briguento, tudo isso é uma coisa difícil de suportar, né? Então a gente tem que evitar isso e isso não é característica de cristão. Então quem vive nessa prática não pode se dizer que é um cristão. Tiago, no capítulo 3, verso 12 ao 18, vai dizer: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, e não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, que do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, veja a riqueza de detalhes nessa porção da palavra, onde vai dizer que quem tem esses maus pensamentos, maus sentimentos, más atitudes, essas coisas não vêm do alto. Isso é coisa terrena, animal e diabólica, né? Então, nós precisamos vigiar para que a gente não se deixe levar por isso. E nessa mesma linha da ira, cólera, gritaria, vai vir a amargura.
né? E a amargura, irmãos, é quando você, tendo externado ou não a sua ira, você guarda isso no seu coração e você não consegue perdoar, e isso vai corroendo a sua mente, o seu coração, e vai lhe distanciar de Deus. Suas orações não chegam ao trono do Senhor. Você não consegue se relacionar bem com os demais, né? E você vai às vezes até tá dormindo com seu adversário, porque dependendo da amargura, você vai viver pensando naquela pessoa a qual você guarda esse sentimento. E aí, quando a palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus o modelo de oração que nós devemos ter, onde vai falar do Pai Nosso, onde a primeira parte é vertical, é de nós para com o Senhor, e a segunda parte ela é horizontal, de nós para com os nossos irmãos. E o texto bíblico vai dizer: e perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outra versão vai dizer: e perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Ou seja, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Veja o quanto é sério e o quanto nós não podemos guardar nenhuma raiz de amargura. Todavia, irmãos, vai ter pessoas que elas por si só são pessoas coléricas, são pessoas fofoqueiras, são pessoas que de uma forma ou de outra quer lhe prejudicar, quer tumultuar o ambiente. Existem pessoas assim, né? Então, no Salmo 1, por exemplo, a palavra vai dizer que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, nem nos deter nos caminhos dos pecadores, nem se assentar à roda dos escarnecedores. Então, se existem pessoas facciosas, né, pessoas que é uma bomba chiando, aí esse tipo de gente você mantém uma linha da educação, do respeito. Se essa pessoa trabalhar com você, a linha do profissionalismo, mas você mantém uma certa distância. Agora, nessa certa distância, você não vai estar com cara feia, nessa certa distância você não vai estar com antipatia, você não vai estar com indiferença. E se aquela pessoa que é assim ainda precisar de você, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ajudar essa pessoa, né? E antes de ela lhe pedir ajuda, você pode estar orando por essa pessoa para que Deus transforme a vida dela, né? Então, que a gente não venha guardar nenhuma raiz de amargura, e que a gente, para pessoas que são explosivas, a gente consiga manter uma distância saudável. E pode ter certeza, meus irmãos, que no dia que essas pessoas realmente precisar de algo da parte do Senhor, um aconselhamento, uma oração, pode ter certeza que é você que essas pessoas vão procurar. Então, não se preocupe com o que os outros pensam, e sim com o que Deus pensa e sabe de você. E pense como agradar a Deus, né? Então, não ache que perdoar é um ato vergonhoso, é um ato humilhante. Não, não é. Perdoe. É muito mais leve o fardo, né? É você se livrar das amarras do ódio, se livrar das amarras da amargura, do rancor. É muito mais fácil você perdoar e ser livre do que estar carregando esses pesos. Então, meus irmãos, liberte-se dos maus pensamentos e tenha boas atitudes. Se Deus está lidando com você sobre uma atitude, haja. Se Deus está lidando por falta de perdão, lide com isso e não dê desculpa para não perdoar. Odiar é mais trabalhoso e difícil do que perdoar. Estar cheio de veneno é mais difícil que o alívio que o perdão traz.
Se Deus está tratando com você sobre um ato destrutivo, ouça a voz de Deus. O outro ponto que Paulo também vai estar tratando é que é sobre o furto, que é o roubo, é um mandamento, não roubais. E no verso 28 vai dizer: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O texto ele é muito claro, né? Não devemos roubar, e sim trabalhar e dentro das nossas possibilidades até ajudar outras pessoas. E aí, mais uma vez, eu vou dizer: nós, como crentes, como conhecedores da verdade, podemos hoje não assaltar um banco, podemos hoje não assaltar um posto de gasolina, um supermercado, mas podemos sim ser pego roubando. Onde? Vou lhe dizer. Por exemplo, você que é estudante, se ao invés de você estar assistindo aula, você está gazeando aula, você está ao celular enquanto o professor está dando a aula, você está de conversinha com o colega enquanto o professor está dando a aula e não está prestando atenção, você está roubando o tempo do professor, que por mais que ele esteja recebendo o salário dele para dar aula, ele se dedicou para aprender algo e poder lhe instruir. Então você está, no mínimo, roubando o tempo dele. Você está se roubando porque você está perdendo uma oportunidade de crescer. Você está roubando seus pais que estão trabalhando, se esforçando para que você não precise trabalhar e você tenha tempo de estudar, mesmo que a escola seja pública, mas você vai estar roubando seu pai e sua mãe e ainda dando desgosto de trazer notas baixas, né? Então, quem é estudante, só para a gente ter uma noção que a gente acaba roubando, é isso aí. Nós, adultos que não estudamos mais, mas trabalhamos. Na hora que na nossa empresa, no nosso local de trabalho, nós nos escoramos para não fazer determinado serviço, a gente dá amassada. Pronto, eu acho que o maior exemplo que a gente vai ver é a questão do pedreiro, né? O pedreiro, não todos, mas o pedreiro desonesto já tem a fama de que quando ele trabalha na diária, aquele serviço de uma semana vai demorar no mínimo duas. E quando ele trabalha na empreitada, aquele serviço de uma semana, às vezes ele acaba em 3 dias, né? Então, isso também é roubo, né? Nós estamos roubando nossos patrões porque eles estão nos pagando por hora trabalhada e a partir do momento que a gente se esquiva do serviço, nós estamos roubando nossos patrões. Então veja que, irmãos, é muito sutil a forma com qual Satanás ele tenta nos enredar para que a gente fuja, que a gente desobedeça, para que a gente saia do caminho do Senhor. Amém? Paulo agora vai falar sobre palavras torpes, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, né? A gente falou agora há pouco sobre gritaria, né? A gritaria vai ser um tipo de palavra torpe, vai ser como faca saindo da sua boca, né? E a questão de torpe, irmão, significa desonesto, vergonhoso. Torpe vai estar relacionado como motivo para várias coisas, como crimes, homicídios, suicídios, entre outras coisas. Torpe é algo nojento, indecente, infame e impudício. E palavra torpe é toda palavra, irmãos, que não edifica, que não glorifica e que pode até causar danos. Então a fofoca, por exemplo, é um tipo de palavra torpe.
Então, se você vai falar alguma coisa, veja se isso que você vai falar vai edificar, vai glorificar, vai beneficiar em alguma coisa, vai dar graça aos que a ouvem. Se não, é melhor ficar em silêncio. Amém? E no verso 30 ele vai dizer: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meus irmãos, no capítulo 1 de Efésios, o Senhor vai dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, nos ajudando para que a gente venha ter um caminho reto. E se perseverarmos, vai estar reservada para nós a coroa da vida, que naquele grande dia nós receberemos. Imagine, meu irmão, que alegria não vai ser. Então, irmãos, que a gente esteja a todo momento pensando em como agradar o nosso Deus, para que o Espírito do Senhor que habita em nós não se entristeça, pois nós fomos selados por esse mesmo Espírito. Amém? E ele vai já terminando aqui a lista, né? No verso 31 ele vai dizer toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia. Vai ser é o último item que ele fala, e depois ele vai dizer toda malícia, porque a lista de pecado é muito grande. Mas no que se trata da blasfêmia, né? Sejam tiradas dentre vós todas essas coisas. E blasfêmia, meus irmãos, é toda palavra que vai contra os pensamentos de Deus, os atributos de Deus, relacionamento, honra e obras de Deus, palavras que insultam a Deus e que vão de encontro às verdades de Deus, né? Piadas com Deus, por exemplo, é um exemplo de palavra torpe, de blasfêmia, né? A gente não deve tomar o nome do Senhor em vão. Êxodo 20, capítulo 7 vai dizer isso: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Essa imagem aí do carnaval, quando eu estava procurando algumas imagens para trazer para os irmãos, dói no coração de você ver tamanha blasfêmia com o nosso Jesus, e você vê o quanto o Senhor não toma por inocente aqueles que tomam seu nome em vão. Tá aí, depois disso veio a pandemia e as escolas de samba passaram um bom período sem dar um prego na barra de sabão. A blasfêmia, assim como o pastor também falou em outro momento, também é um pecado imperdoável, Então Deus também não perdoa aquele que fala contra o seu nome, que fala no seu nome em vão. E, meus irmãos, pegando aí junto da blasfêmia tem a questão da idolatria. E hoje tem muitas pessoas dando os atributos de Deus para pedaço de pau, pedaço de pedra, pedaço de gesso, para figura de homem, figura de animal, figura de mulher, não é difícil da gente encontrar por aí quem diga tudo por Jesus e nada sem Baal, Eu sei que os irmãos pensaram em outro nome, Tudo por Jesus e nada sem Diana dos Efésios. O que mais se aproxima do que os irmãos pensaram por exemplo, tudo por Jesus e nada sem a Rainha do Céu. E a Rainha do Céu, meus irmãos, em Jeremias 44, ele vai falar que essa era uma deusa babilônica da fertilidade, e era também conhecida como Astarote, a deusa fenícia, E as pessoas estavam queimando incenso a essa Rainha dos Céus e oferecendo libações. E veja o que Jeremias fala no verso 22: de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas orações, as abominações que cometestes. Por isso se tornou a vossa terra em desolação e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê.
Hoje a rainha dos céus não é mais adorada com essa estátua aí, mas hoje substituíram outra figura de ser humano por rainha do céu. E há pessoas que dizem: tudo por Jesus, nada sem a rainha dos céus. Então, meus irmãos, toda honra e toda glória e todo louvor somente a Jesus Cristo, a Ele, a porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória para sempre, eternamente. Amém. Meus irmãos, vos renoveis no espírito da vossa mente. Toda malícia, então toda inclinação para fazer o mal, má índole, malignidade, maldade, habilidade para enganar, tudo isso seja tirado do meio de vós. Jeremias 4,14 vai dizer: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvas. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Então ele está dizendo para nós hoje: lava do teu coração toda malícia, ó igreja do Senhor, para que sejais salva. Então nós precisamos nos libertar, irmão, de toda malícia. Não seja insensível diante da grande quantidade de pecados que existe em seus pensamentos. Acima de tudo, certifique-se de limpar a fonte e destruir as inclinações pecaminosas do coração, das quais procedem os maus pensamentos. Então, irmãos, toda fonte que traz para você maus pensamentos, ela tem que ser destruída. Você tem que olhar para esses pensamentos e repreendê-los em nome de Jesus. Na hora que o pensamento vem na sua mente, você repreenda em nome de Jesus. Você tem que odiar todos esses pensamentos como se eles fossem emissários do diabo, né? E outra coisa, meus irmãos, enquanto o mundo não estiver morto em seu coração, seus pensamentos mundanos continuarão vivos. Crucifique o mundo dentro de você e ele vai parar de perdoar. Implore a Deus um coração humilde, abnegado e contrito. Mantenha uma distância suficiente das coisas que provocam a tentação, pois elas são combustível e os incentivos para os maus pensamentos. Será que um alcoólatra ele pode dominar seus pensamentos enquanto está no bar olhando para as bebidas? Ou que uma pessoa lasciva consiga manter seus pensamentos castos diante de conteúdos e atrações imorais? Ou que um soberbo consiga governar seus pensamentos em meio a honras e aplausos? Se livre desses combustíveis. Fuja desse ar contagioso e vos renoveis no espírito da vossa mente. Precisamos deixar que a nossa mente seja renovada pela palavra do Senhor. E não ser desconformado com esse mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você tomar a decisão de estar no centro da vontade de Deus, o próprio Deus vai te dar a graça necessária, o favor necessário para você vencer os maus pensamentos e desfrutar da paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Desenvolva bons pensamentos para que sejam eficazes. E por fim, irmãos, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Que o Senhor da glória aplique esta palavra ao coração dos irmãos e que seus corações e seus olhos e o seu ser esteja voltado para o alto. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.